Aqui eu vou trazer uma introdução sobre esse trabalho. A maior parte do trabalho que a gente tem feito conosco opera a partir de um mesmo lugar. Eu observo minha experiência para poder entendê-la, para poder transformá-la ou superá-la. Isso funciona, isso é necessário, e grande parte do nosso crescimento, do crescimento humano, acontece assim. Mas tem um limite. Em algum momento você pode até ter sentido isso, que quanto mais se processa, mais tem para processar, quanto mais você entende, mais você precisa entender. Quanto mais você trabalha em si mesmo, mais parece haver material para trabalhar. Isso acontece porque o eixo permanece o mesmo. Você no centro, tentando fazer algo com a experiência. E enquanto esse eixo operar, ele se auto-perpetua. Existe um outro movimento possível, que não significa ter que olhar melhor, ter que saber mais, ter que olhar mais fundo, mas deixar de acreditar que o lugar de onde você olha é o centro. Esse deslocamento, ele não é uma técnica. Ele não pode ser forçado, mas ele pode ser facilitado. E é isso que esse trabalho aqui tenta fazer. O que você vai ouvir em cada uma dessas narrações? Não é uma explicação do curso em milagres. Não é uma aula sobre o curso. Não é um comentário sobre as lições desse livro chamado Um Curso em Milagres. É mais parecido com uma facilitação. Eu me coloco no lugar de facilitador, oferecendo como se fosse uma meditação guiada, um acompanhamento passo a passo, que ensina de outro modo, criando condições em vez de depositar conteúdo. O curso em Milagres tem uma proposta que é muito radical. Mudar a forma como você percebe. Não é mudar o mundo, não é consertar situações, não é nem mudar as experiências. É mudar o eixo da percepção. Mas eu percebi que a linguagem do curso às vezes pode criar distância. São termos que provocam em nós conteúdos significados, né, que já são velhos, conhecidos, e daí podem despertar resistências, dificuldades, como termos como salvação, Espírito Santo, filhos de Deus. Para muita gente isso soa religioso demais, abstrato demais, difícil de conectar com a experiência de lidar com o nosso cotidiano, de acordar de manhã, de trabalhar, de lidar com os nossos relacionamentos. Então esse trabalho nasceu de uma pergunta que eu comecei a fazer. E se a gente pudesse transmitir o essencial desse livro, Um Curso em Milagres, numa linguagem mais próxima da experiência humana direta? Sem jargão espiritual, sem tom de palestra, a mesma direção, né? Sendo fiel aos princípios que estão ali estabelecidos, mas abrindo um espaço para que ela seja mais sentida, em vez de ser só entendida. E aí então eu trago uma influência para esse caminho. A direção vem do Um Curso em Milagres. O Curso em Milagres ele não quer mapear o ego. Ele não quer detalhes sobre as nossas dinâmicas de sofrimento. Ele quer deslocar a identificação. Ele não quer que a gente entenda os nossos padrões. Ele quer que a gente perceba que nós não somos os nossos padrões. O curso é quase indiferente ao conteúdo psicológico fino. O foco está em de onde a gente percebe e não o que a gente percebe. O como
esse processo acontece vem da focalização de Eugene Gendlin. Gendlin descobriu que a mudança real ela não acontece só por entender. Ela acontece por sentir de um jeito novo. Ele chamou isso de felt sense, uma sensação corporal que carrega significado antes das palavras. A focalização, ela ensina a respeitar o tempo do organismo, a não forçar, a confiar no corpo como processo vivo. E por que as duas juntas? Porque o curso sem corpo, ele pode virar um discurso bonito, sem encarnação. Ele pode ser uma espiritualização do ego, enchendo a gente de conceitos que não vão ser transformadores de fato. Eu já vi assim vários caminhos. Pessoas cheias de informação, entende, né, os conceitos ali na ponta da língua, mas continua rígida, continua pesada. Não chegou no coração. Então isso significa fugir do que precisa ser sentido, usando uma linguagem de transcendência. E a focalização sem direção, ela pode virar um processo infinito, sempre há mais uma camada, um felt sense, algo mais para acompanhar. Então, os dois juntos criam algo que nenhum faria sozinho. Uma jornada que passa pelo corpo, respeita o processo implícito, mas sabe quando soltar. E como que está sendo feito? Eu não estou fazendo isso sozinho. Essas narrações são frutos de uma colaboração entre mim e Mateus. Sou um facilitador do curso em Milagres. Também sou um professor de focalização. E eu criei uma interação com uma inteligência artificial. Então funciona assim, eu trago uma direção, eu trago o conhecimento do curso, trago a sensibilidade da focalização e o crivo de quem trabalha com os passos há anos e sabe quando algo soa falso, distante da experiência real. E a inteligência artificial ela vai trazer uma capacidade de gerar, experimentar formas, seguir instruções com uma consistência absurda e uma escuta atenta ao meu feedback. Então eu falo, não gostei disso, acho que a gente pode trazer uma linguagem mais assim, né? Eu quero te lembrar que Gendlin trabalha assim sempre trazendo uma abertura para a conexão com a experiência. Então, e a IA tem uma disposição infinita de refazer os meus convites, meus pedidos, até chegar num tom certo. Então essas narrações têm passado por esse processo. Um processo onde eu vou revisando, eu vou ajustando, eu vejo que elas, né, foram recebendo ajustes. Então, nada está sendo aceito só porque soa bonito. Tem um processo de interação, de construção que está acontecendo aqui. E o critério é sempre esse. Isso que está sendo trazido convida a experiência real ou só parece profundo? Eu não quero só mais linguagens poéticas, bonitas, que não geram de fato uma transformação. Então eu quis deixar isso claro, eu acho que é importante vocês saberem como que está acontecendo, né? E o convite é que cada narração aqui, como que vocês vão usar, né? Que vocês possam estar ouvindo uma por dia, ouvindo a sequência, ouvir quando sentir vontade. Cada narração ela corresponde a uma lição do livro de exercícios do curso em Milagres. O importante não é entender tudo, mas é deixar algo chegar, é se permitir ser tocado, movido. Então, quanto mais inteiros, presentes a gente tiver para ouvir, mais efeito isso vai ter. Né? Quando a gente está ouvindo e fazendo outras coisas, dirigindo, nossa atenção vai estar dividida e nós não vamos ter a mesma qualidade de experiência que a gente teria se a gente tivesse quieto.
disponível, receptivo a essas palavras, a essas frases. Então, às vezes, uma frase pode ressoar algo e te toca, te move, né, te impacta. Às vezes ela vai passar, você pode sentir algo mudar, uma tensão se soltar, uma pergunta que aparece depois da leitura, e às vezes não vai acontecer nada de especial. Tudo isso é parte do processo, um processo que a gente não tem que forçar nada, não tem que forçar nenhuma experiência, não tem que controlar nada, né? É justamente uma desconstrução de toda essa expectativa de ter que fazer certo, de ter que ter uma receita, sabe? Só ouça, só deixe as palavras entrarem e veja o que acontece. Só sinta. Há momentos que o trabalho vai ser sustentar um processo, que vão vir emoções, podem vir imagens, sensações, e há outros momentos que a gente só não interferir, é só não atrapalhar, que tudo que vem já vem movimento pronto, já vem um caminho aberto. Então essas narrações elas tentam respeitar isso, um facilitar, sem forçar, um apontar, sem definir, um criar espaço onde algo possa acontecer, se for a hora. Bem-vindos a essa experiência.